A pétala tá despetalada. A blogueira gospel descobriu que ela não é prioridade para a doutora e agora tá triste com isso. Não foi como se o Irã, a Babi e todo mundo não tivesse avisado antes, né? Agora é um pouco tarde para ela voltar atrás. E isso tudo aconteceu por causa do jogo da discórdia que eles tiveram. O jogo era dividido em duas partes. Na primeira parte, cada um dos peões tinham que ir apostar alguém que eles achavam que ia chegar na final, a ficha dourada, os que eles achavam que chegariam na final por sorte, a ficha zebrada, e os que eles achavam que não chegariam na final de jeito nenhum, a ficha vermelha. Vão seguir lá pro deck para darem seus palpites sobre... As apostas eram feitas e colocadas dentro de uma maletinha. E depois eles eram chamados a abrirem essas maletinhas e mostrarem os palpites e deixar que os que apostaram explicassem o porquê desse palpite. A primeira parte desse jogo rolou até suave, sem nenhuma briga ou surpresa. Basicamente uma babação de ovo das meninas do grupo A. A Bia iniciou o jogo e ela não recebeu nenhuma ficha dourada. Recebeu 2 fichas zebradas de André e do Irã e uma ficha vermelha do Pelé. E como o Irã disse, se ela chegar na final, vai ser por sorte. Porque você ir para a prova do fazendeiro é o que a Pétala falou, você bota o macacão e você volta com o chapéu. Ele citou ainda a sorte que ela teve em ser a única a se tornar fazendeira por 3 vezes. Porque a sorte realmente, você tem uma estrela. O Pelé e a Bia sempre tiveram embates sem muitos motivos, e ele explicou isso de novo para ela e citou que ela não chega na final porque ela se apoia demais no que a doutora diz e manda ela fazer. E nisso aí o Pelé tem razão. A Morango recebeu as fichas douradas de Bia e da doutora e foi muita babação de ovo e recebeu uma ficha zebrada do André. Eles se atacaram de novo por causa do que aconteceu há 2 semanas atrás. E parece que isso vai continuar assim até um dos dois saírem do programa. Voltou de trem pra ir pra final. A blogueira recebeu fichas vermelhas e ninguém acredita que ela vá pra final. Nem as suas próprias amigas. E uma das fichas foi o Irã, que relembrou a treta que eles tiveram por causa de uma frase infeliz que ele disse, e outra foi de Babi, que disse que a blogueira adora falar de feminismo, mas reproduz o machismo das colegas quando concorda que uma mulher só precisa de rola para se sentir bem. Colocando como se eu estivesse interessada em rola. A Morango se meteu no meio da briga e ela chama a Babi de cavala, porque ela está brigando com uma menina de 23 anos. Idade é uma cavala velha igual você, Babi, ficar brigando com 2 meninas a qual você julga criança. Eu acho engraçado que, para justificar uma atitude errada, eles descobrem logo uma desculpa. A doutora se meteu no meio também, como sempre ela faz. Ela disse que a Babi era muito cara de pau. Sim, chegou nesse nível aí a briga das duas. Vocês não sabem de Vocês não sabem de mesmo. A blogueira acusa a Babi de ser nojenta, soberba, metida e hipócrita. Ela cita a história que não quer que descredibilizem e ainda diz que a Babi escolheu ver a vida da pior forma e ela escolheu ver a vida de uma forma mais leve. Mas me considero uma pessoa que leva a vida mais leve. Você é o dia inteiro olhando com uma soberba tão grande, você se acha tanto. Foi quando a Babi disse que a blogueira tá falando dela mesma. E a própria também rebateu e disse que a Babi fala dela mesma quando ela critica as outras. Todas as vezes que você se posiciona a respeito da Deolane, você tá falando de você mesma. Quem tava vendo o Rodrigo Faro antes dessa dinâmica do Play Plus, viu que a blogueira meteu o mansplaining no meio quando a Bia disse que não sabia o que era uma vitrola e o André tentou explicar. A blogueira, além de militar errado, só usa essas coisas quando é conveniente. Vitrola. O que é mansplaining? Caraca! Você vai tentar jogar isso pra cima de mim mesmo? A doutora recebeu fichas douradas da blogueira, da Morango e de Pelé. E foi quando ela disse que se engana quem acha que a Morango não é uma prioridade para ela. Guardem essa informação porque isso vai ser importante lá na frente.
O Pelé e ela meio que trocaram elogios e isso deixou a gente um pouco confuso. A Babi deu uma ficha zebrada para a doutora e começou a primeira briga entre elas. E a Babi tá certíssima em afirmar que há uma grande parte do público que se conecta com essa atitude violenta e grosseira da doutora. E tem mesmo, a torcida dela quer ver essas coisas. Por sorte que você tem pessoas que estão conectadas com essa sua vibração de ameaça, de violência principalmente, sabe? A doutora quis mostrar deboche e se sentou na hora que a Babi estava falando. Pelé recebeu fichas vermelhas da doutora e da Bia e elas citaram que ele não foi pra roça, que ele faz um jogo que escapa de ir pro julgamento público. E por esse motivo também de nunca ter ido pra roça. A doutora citou que não entendeu como eles não se tornaram amigos porque lá fora ela é amiga de pessoas como o Pelé. Porque você é muito jovem que eu vivo a realidade. Então eu não sei como eu não me dei bem com você de verdade. Vai ver. Deve ser porque ninguém lá fora viu as atitudes beligerantes da doutora. A doutora não está errada em falar do perfil do Pelé, porque de fato ele não é o perfil de alguém que vai chegar na final desse jeito. O Pelé me lembra muito o Scooby. Não que seja obrigatório você passar pelo julgamento do público a todo momento. Isso não é. A Camila de Lucas, por exemplo, passou o BBB 21 inteiro sem ir pro paredão e seu único foi justamente o da final. Não é obrigatório, mas é sempre bom porque você consegue medir a sua aceitação com o público. Irã recebeu uma ficha dourada da Babi e rolou uma babação de ovo entre os dois. E a Babi citou as tentativas maliciosas da blogueira gospel de associar o Irã com uma imagem de abusador. Houve uma sugestão de malícia da sua parte, até numa dança. E a doutora se meteu no meio, como sempre. Ela disse que a Babi tá doida pra ser bulinada pelo Irã. Você, pelo contrário, a Babi disse que se ela quisesse ter algo com o Irã, isso não seria nenhum problema, uma vez que os dois estão solteiros. Eu também. Brasil, não teria. Se tivesse clima, por que não, né? E a Babi chamou a doutora de machista. E a doutora disse que a Babi é artificial. Machista. Reproduz o machismo, é isso, tá? Artificial. O Irã recebeu fichas zebradas da doutora e da blogueira. E eles ficaram nessa mesma discussão de sempre. É até chato ver como a blogueira é altamente despreparada porque ela diz defender. A blogueira diz que defende mulheres, mas não sabe argumentar com relação a isso. Para entender e saber o que você conversa e o que você não conversa. A Babi defendeu o Irã e a doutora foi pra cima e as duas começaram a brigar numa das melhores cenas da noite. Não é possível, você poderia ter chamado... A Babi realmente entendeu o que a Galisteu disse naquele discurso. Já a Morango, assim, a doutora também voltou a ameaçar a Babi. A Babi disse que é adepta da paz e do amor e disse que a doutora incita a violência. A doutora diz que lá fora vai silenciar a Babi com um tapão na cara. As dinâmicas do programa. No meio da cara, assim. Não contente com essa afirmação toda, a doutora foi levantar a voz pra Babi e dizer que ela estava tomando as dores do machinho dela. Seu machinho tá ciúme. Aí a Bia ensaiou aparecer, mas a Pétala fez um sinal para ela não se meter nessa discussão. Quem não quer você? Tadinho. Babi recebeu a ficha dourada do Irã e rolou a mesma babação de ovo de sempre. Ela recebeu a ficha zebrada da Morango, que disse que nunca viu brilho na Babi. Eu não vejo luz, eu não vejo brilho. E o que seria brilho para mulher Morango? Balançar a raba por aí? E tentou copiar a Rafa Kalimann dizendo que não vê verdade em Babi. Eu não vejo verdade em você. E ainda chamou ela de água de salsicha. Água de salsicha. Babi diz que ela faz de tudo para ficar calma e que seu estado natural é esse. Foi quando a Morango ironizou a religião dela. Namastê. Exatamente. Namastê. Pode ridicularizar, pode ridicularizar. A Babi deu a entender que ela segue o hinduísmo. E a doutora, junto com a Morango, tiveram preconceito quando a Babi disse que manda luz para elas. E ela diz que quem grita demais só quer chamar a atenção, mandando uma mensagem direta para a doutora. A doutora e a blogueira se meteram no meio da discussão, provando o ponto da Babi. Cadê a Olane? Ela está se metendo. Você tá falando de mim.
elas só gritam para aparecer. A doutora tenta inverter a história e diz que foi a Babi quem a ameaçou primeiro, dizendo que os amigos dela iam pegá-la lá fora. Não aguenta a pressão. Então, agressores fazem isso. E é claro que isso é mentira. A doutora está em desespero e isso é muito claro na atitude dela. Ela sentiu o golpe da volta da Babi. A doutora não suporta não ser o centro das atenções e ela precisa inventar histórias para justificar a narrativa e o comportamento dela. Elas brigaram novamente e tiveram outra cena de embate. E a Bia dizendo que lá fora tem lugares que a lei não pega. Lá fora tem lugares que a justiça não pega. O que será que a Bia quis dizer com isso? O único que ficou esquecido no rolê e que ninguém acreditou que vá a lugar algum, nem o próprio, foi o André. Ele não recebeu nenhuma ficha. Sabia os meus aqui, não tem nada. Nesse momento, a dinâmica mudou e disse que quem não tivesse recebido nenhuma ficha era para apontar os amigos e para que os amigos explicassem por que não deram nenhuma ficha. Mas isso aí era o esperado. Nem o André acreditou que ele podia chegar aonde ele chegou sem fazer absolutamente nada no jogo. O André era uma planta até 2 semanas atrás. Aí, depois do jogo da discórdia, a doutora disse que o público tá vendo como a Babi inventa história. Vaca, ela tá inventando coisa agora na reta final. A gente vê, doutora, e sabe que quem tá mentindo aí é você. Depois, a doutora quis dizer que a Babi quer colar nela a imagem de machista porque o grupo B banalizou o sexo. Vou colocar eu como machista. Por quê? Porque eles banalizaram o sexo. Sim, chegou nesse nível aí. E depois, ela disse que tá querendo perder o réu primário dela, dando uma na cara da Babi. Nossa, tô doida pra perder meu réu primário com a Babi. Vai ser... Repararam que quando ela diz isso, ela admite tudo que ela faz contra a Babi? Nem a própria doutora se enxerga. E a doutora ainda jogou na cara que a blogueira gospel militou errado com o mansplaining na cara do Pelé. O problema é que você militou de uma forma errada. A blogueira se sentiu jogada para escanteio nesse momento. Mas ela sabia o que era na vitrola? Quando a doutora foi pra baia para dormir, a blogueira ficou conversando com a Bia e reclamou que nunca tinha visto a doutora defendendo o Pelé e que ela ficou chocada com esta defesa. Você tem que bater na tecla das coisas ruins e não começar a ser bonzinho. Ainda mais de um posicionamento que ela nunca teve, né? A esse respeito. Nunca teve, cara, nunca teve. Foi uma surpresa ali pra mim. Eu juro pra você, eu também fiquei bem chocada. Imagina quando a blogueira sair da fazenda e ver que a doutora falou mal dela diversas vezes. Vai ser lindo pra história dela que ela jura que ela não quer descredibilizar. A blogueira ainda disse que tá magoada com o jeito que a doutora e a Morango falaram com ela. Agora, o jeito que as duas falaram comigo, eu fiquei muito magoada. E ainda disse que a doutora a magoou demais por ter falado da prisão do pai dela. E ela ainda entendeu que não pode confiar na doutora e que nessa reta final só ela e a Bia podem se proteger. Deolane salva por aqui, mas ninguém sabe Deolane. Eu salvo você. Nosso cu. Nossa, o jeito que ela falou hoje na atividade também. Que bom que a blogueira gospel entendeu que estava sendo usada pela doutora. Mas isso não fará muita diferença. Pessoas como a Pétala querem sempre estar por cima e jamais vão admitir que erraram, mesmo com o erro sendo escancarado na cara dela. A Pétala escolheu fechar os olhos por uma vantagem em um jogo que nunca sequer combinou com ela. A mãe dela deu várias entrevistas em podcasts, incluindo o Link Podcast, e ela se mostrou chocada pela forma como a própria filha se porta no jogo. E ela disse que esperava que isso fosse assim na vida real. Se a própria mãe dela dá a entender que ela não funciona assim na vida real, por que ela está agindo assim no jogo? A doutora acusa as pessoas de quererem fazer de tudo para aparecer, e a Pétala é uma dessas pessoas. E a decepção é o pagamento por essa escolha. Se isso vai servir para a Pétala chegar a algum lugar no jogo, teremos ainda mais 3 semanas para saber. Mas deu para ver que a pessoa que mais disse que não podia errar para não descredibilizar a própria história foi a pessoa que mais se descredibilizou no jogo. E por conta de uma amizade que nem é tão forte assim. Escolhas, né? Algumas são bem difíceis. Mas depois de tomadas, não dá para voltar atrás porque isso fica feio. E é isso o que sobrou para a blogueira gospel e seu discurso hipócrita. E isso ela vai descobrir quando sair da fazenda, como ela mesma disse em uma conversa com as meninas. Vai ficar feio para ela.